Graça e paz, povo abençoado. Boa noite. Vou falar de novo que não escutaram o diácono Lucas. Graça e paz, povo abençoado. Amém. Depois de uma adoração como essa, não tem como ficar com sono. Eu falei com as irmãs ali, vocês querem um pouquinho de sono? Elas não gostam do pastor dela. Elas falam assim, não quero sono, não aceitaram. Mas depois dessa adoração, depois dessa intercessão, nós acordamos fisicamente, acordamos emocionalmente, acordamos espiritualmente, porque a gente consegue ver os céus abertos. Conseguimos sentir a presença do Senhor. E Deus tem realmente quebrado barreiras em 2023. Acreditam nisso? A cada culto eu percebo, eu sinto que nós estamos avançando dimensões espirituais. Nós estamos alcançando coisas que a gente pensava que ia acontecer lá para frente. Mas nós já temos sentido Deus operar. E isso nos dá alegria. Isso nos dá motivação. Mas ao mesmo tempo que eu fiquei nessa alegria, eu fiquei meio bolado. Eu fiquei meio que indignado, irmã Samara. Muita gente faltando. Quanto que Deus tem preparado para aqueles que precisam? Eu preciso de Deus. Quem aqui também precisa de Deus? E sabemos que tantos outros também precisam. Aí eu fiquei me perguntando, cadê esse povo? Será que é chuva, irmão Vini? Será? Eu sei que passou muita gente por aqui pelas ruas, indo para os blocos de carnaval. Não é chuva, não é calor que está impedindo esse pessoal. Aí nós estamos fazendo uma campanha, 7 semanas pela família, e o que nós prezamos mais? A diversão a ponto de enfrentar chuva ou a família a ponto de enfrentar um culto? O que nós valorizamos? Vocês estão de parabéns por estarem aqui, que demonstraram publicamente, porque a Bíblia diz que nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas, e vocês que estão aqui demonstraram publicamente que valorizam mais a família, valorizam mais o Senhor, valorizam mais a adoração, valorizam mais o clamor e a intercessão. E eu tenho a certeza que Deus lhes retribuirá de uma forma sobrenatural. Quem acredita nisso, diga glória a Deus. Eu recebo. Recebe sim, porque nós não merecemos, mas a graça de Deus nos alcança. Quando nós buscamos essa graça. Agora, se eu posso, mas fico em casa, eu posso dizer aqui claramente, eu acredito que os conselheiros da igreja concordam comigo. Estamos livres desse sangue. Sim ou não? Porque oramos durante a semana, intercedemos, clamamos e Deus derramou a sua glória. Como sentinelas fizemos a nossa parte. Agora quem não veio, o que vai acontecer durante a semana, eu não me responsabilizo. Porque não está aqui para receber a bênção, não está aqui para receber a graça, não está aqui para receber a unção, não está aqui nem para ceiar, que hoje é dia de ceia. Maluana, aquilo que eu pedi para tu botar aí, não bota não, tá? Porque os que estão aqui não merecem o que eu ia falar. Ok? Diga aí, glória a Deus. Eu estou recebendo tudo o que Deus preparou para hoje. Glória a Deus. Gênesis, capítulo 14. E eu já ia puxar a orelha da irmã Cíntia, porque ela roubou a minha mensagem. Roubou a minha mensagem, gente, e agora o que é que eu faço? Igual aquele personagem da Bíblia. Onde é que você estava? Como é que tu ficou sabendo disso, do meu segredo? Quem te contou?
é um Espírito só. É Ele quem conduz essa igreja. O culto não é para os irmãos. O culto é para Deus. E quando Deus vê essa motivação no seu coração, Ele derrama das bênçãos. O Pai fica tão feliz que move as coisas para que haja condições dele se manifestar e a abençoar. Quem está na internet, está longe, eu sei que tem gente de Rio das Ostras. Está longe, está justificado. Eu sei que tem um irmão que deve estar trabalhando, está justificado. Mas aquele que poderia estar e não está, infelizmente, vai deixar de receber. A pandemia não nos paralisou, mas trouxe malefícios para muitos, porque acham que o culto em casa é o suficiente. Mas a gente sabe que não. Gênesis 14 fala que Abrão socorre Ló. Gênesis 14 diz: naquela época, Anrafel, rei de Sinear, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, foram à guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birza, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Adimá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá, que é Zoar. Todos esses últimos juntaram suas tropas no vale de Sidim, onde fica o mar salgado. 12 anos estiveram sujeitos a Kedorlaomer, mas no 13º ano se rebelaram. No 14º ano, Kedorlaomer e os reis que a ele tinham se aliado derrotaram os Refaíns em Asterote Carnaim, os Uzins em An, os Emins em Savé Kiriataim e os Oreus desde os montes de Seir até El-Parã, próximo ao deserto. Depois voltaram e foram para Emispate, que é Cádiz, e conquistaram todo o território dos amalequitas e dos amorreus que viviam em Azazon-Tamar. Então os reis de Sodoma, de Gomorra, de Adimá, de Zeboim e de Belá, que é Zoar, marcharam e tomaram posição de combate no vale de Sidim, contra Kedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Sinear, e contra Arioque, rei de Elazar. Eram 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim era cheio de poços de betume, e quando os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram, alguns de seus homens caíram nos poços, e o restante escapou para os montes. Os vencedores saquearam todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e partiram. Versículo 12. Levaram também Ló, sobrinho de Abrão, e os bens que ele possuía, visto que morava em Sodoma. Mas alguém que tinha escapado veio e relatou tudo a Abrão, o hebreu, que vivia próximo aos carvalhos de Manre, o amorreu. Manre e os seus irmãos Escol e Aner eram aliados de Abrão. Quando Abrão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos de Dan. Atacou-os durante a noite em grupos e assim os derrotou, perseguindo-os até Obá, ao norte de Damasco. Recuperou todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló, com tudo que possuía,
com as mulheres e os restantes 2 prisioneiros. Amém ou misericórdia? Todos conhecem essa história? Amém? Todos conhecem? Não conhecem? Escola Bíblica Dominical. Bom, hoje a Escola Bíblica foi muito boa. Estamos falando sobre os símbolos do tabernáculo. E o tabernáculo, ele tem nos ensinado como que Deus quer que nós o adoremos. E aqui está um homem chamado Abrão. Preste atenção que ainda não é Abraão. Aqui nessa história, ele ainda não é considerado o pai da fé. Ele não teve experiências tais que ele possa dizer assim, eu vi Deus, eu falei com Deus, Deus fez um grande milagre na minha vida, Deus fez coisas extraordinárias. Não, ainda não aconteceram essas coisas. Aconteceu sim de Deus falar para ele, olha, sai da tua terra, da sua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E o que aconteceu então? Ele pegou o seu parente e foi, não sabe para onde Deus iria levá-lo. E o que acontece com isso? Quem não sabe da história, ele foi de um lugar, foi para outro e tal, e aí os empregados de Abrão ficaram brigando com os empregados de Ló, porque eles cresceram como empresários. E daí por diante, houve uma dissensão, e Abrão falou, olha, meu sobrinho, eu não quero briga. Escolhe para o lado que você vai. Se for para um lado, eu vou para outro. Se eu for para outro, eu vou para um. Mas eu não quero ter briga com você. Então, é bom que você escolha. Então, Abrão escolheu, depois de Ló. Ló escolheu o quê? Sodoma e Gomorra. Cidade bonita, cidade frondosa, jardim, próspera, tudo maravilhoso, muito bem. E como Abraão tinha falado, ele cumpriu a palavra e foi para o outro lado, para a montanha, para os carvalhos e tal. E aqui conta a história de reis em briga, reis em dissensão. Depois de 12 anos pagando tributos, eu não vou pagar mais, e aí veio o dominador que se juntou com outros reis e vamos conquistar território, não vamos perder esse tributo. E a apóstola falou aqui sobre Mamon, que é o Deus desse século. Gira em torno disso, dinheiro. E sabemos que o mundo jaz no... Onde? No maligno. Ali estava aquela região. E começaram 5 reis brigando contra 4 reis. Quer dizer, a briga foi feia. Vamos trazer para nós hoje. Quem tem parentes que brigam entre si? Qual é a família aqui que não tem discussões, desentendimentos? Glória a Deus, diga aí, aleluia! Tem glória a Deus! Ele esqueceu que a gente brigou ontem. Ontem ou sexta? Foi sexta. Obrigado. Esqueci. Mas é uma briguinha, já passou. Mas estamos na campanha pela família. Abrão tinha uma afinidade com seu sobrinho. Ele era o mais velho. Ló estava ali naquela região por causa dele. Abrão poderia ter dito assim, olha, o direito é meu, a autoridade é minha, vaza com seus empregados, o lugar é meu. Mas Abrão não fez isso. Abrão tinha Ló como seu filho. Tratava, amava, cuidava, fazia de tudo para agradar aquele filho, seu sobrinho. Mas o seu sentimento
de agradar o filho, deixou ele fazer o que queria. Então ele foi para o mundão. Vamos dizer assim, nos termos crentes de hoje, né? E aí, foi lá, estava vivendo bem. Só que o mundo jaz no maligno, e o maligno levou essa dissensão, essa discussão para aquele lugar. É claro que Ló aprendeu com Abrão, mas fez escolhas. E é aqui quando entra aquela conversa que nós tivemos outro dia, sobre o crente espiritual e o crente carnal. E o Ló viveu como um crente carnal, que toma as decisões pelas aparências, pelo visual, pelo terreno. E aí Ló foi morar numa cidade que já vivia sobre um domínio, não de Deus, o seu Deus, mas de outros deuses. E nós temos, não é aqui 99%, levantou a mão dizendo que na família tem parentes que brigam entre si. Por isso que eu li no texto um monte de nome. A gente até se perde. E por nós nos perdermos, Deus repete no mesmo texto os nomes dos mesmos reis. Repete. Então nós temos constantemente ouvido e participado de conflitos entre a nossa parentela. É claro que na nossa parentela nós temos uns que nós temos mais afinidades e outros que temos menos afinidades. Não porque nós não gostamos, por causa do dia a dia, por causa da distância, por causa de afastamentos qualquer, mas temos afinidades com um com o outro. E lá estava Ló, parente de Abrão. E naquele tumulto todo, onde a cidade foi saqueada, onde muitos morreram e os covardes fugiram, largando tudo para trás, foram aprisionados moradores. Levados seus pertences, seus bens, o que tinha valor, foram aprisionados, levados como escravos. Alguém conseguiu fugir e, sabendo da história, procurou Abrão. Abrão, olha só, o teu sobrinho foi aprisionado. E aqui hoje nós escutamos a história dizendo assim, imediatamente. Diga aí, imediatamente. Eu devo fazer alguma coisa pela minha família. Abro um parênteses aqui para dizer o seguinte, família é aquele que mora dentro da sua casa. Os que estão fora são parentes. Ok? Minha mãe e meu filho é família. Mas tios, tal, parentes. Mas aí ele soube que o seu parente, que ele tinha como filho, foi aprisionado. E imediatamente chamou os seus aliançados, vamos atrás deles. Então Deus quer chamar a tua atenção dizendo o seguinte, não desista da sua família. Por mais que eles tenham tomado decisões carnais, decisões erradas, decisões equivocadas, decisões que os levaram a prejuízos, a perder tudo o que tinham, a perder até a vida emocional, profissional, e nós que ficamos olhando, falamos assim, eu avisei. Eu disse que isso ia acontecer. Eu falei, eu briguei, mas não quiseram me ouvir. Eu acredito que Abrão teve várias conversas desse tipo com o seu sobrinho Ló. Talvez, eu até acredito que quando Ló escolheu aquela cidade, Abrão deve ter falado assim, tem certeza, meu filho? Tem certeza? Você não cresceu num lugar desse. Nós crescemos lá em Ur, cidade pequena, cidade familiar. Né? Nós estamos aqui nessa caminhada, nessa jornada, temos um tipo de vida, né? Uma cultura. Você vai se meter nesse lugar. Eu acredito que Abrão teve essa conversa. Mas, como foi decisão de quem ele amava, ele deixou. E eu sei que vocês muitas vezes olham para as histórias dos seus parentes, dos seus familiares, até dentro de casa,
e pensa assim, eu avisei. Dá até vontade, né, irmã Luísa, de jogar na cara. Eu disse que isso ia acontecer, eu disse que ia acontecer. Agora se vira. Mas não foi isso. Não foi essa mensagem que a irmã Cíntia copiou de mim. Abigail pagou um preço. Foi atrás de quem poderia resolver o problema. Abrão também. Eu não vou desistir do meu parente, da minha família, mesmo eles não tendo me ouvido, mesmo eles estando errado, não vou desistir. Aí Abrão chamou os seus aliançados, vocês vão comigo porque eu sozinho não dou conta. E a segunda pergunta é para você você tem aliançados que podem ir com você na batalha para resgatar a sua família, para resgatar quem você ama? Aí quando a gente para pensar, quem são os meus aliançados? Beltrano não, Beltrano nem serve Deus. Ciclano não, Ciclano é carnal, ele não ora, não faz jejum. E fulano não vai nem aos cultos, só de vez em quando. A gente fica procurando quem tem condições de entrar numa batalha. Aqui diz que Abrão tinha 13, irmão. E a minha Bíblia diz que onde 2 ou 3 ou mais estiverem reunidos, aí o Senhor estará. Então eu acredito que esses aliançados é a igreja. Vamos fazer a separação. O crente carnal, o que não quer nada com Deus, o que não tem compromisso, mas é na igreja que com certeza eu vou encontrar aliançados que estão em condições espirituais de entrar numa batalha espiritual para resgatar a minha família. E assim Abrão fez. Chamou aqueles camaradas, chamou os que eram seus empregados ali, o que ele tinha, e foi atrás. Só que o inimigo já estava na frente. Diz aqui o texto que Abrão os encontrou à noite. É por isso que a irmã falou, copiando a minha mensagem, imediatamente mandou à frente sacrifícios. Daniel uma vez não entendeu nada de Deus e começou a orar a Deus, perguntando: o que é isso, Deus? E Deus não respondeu, ele ficou 21 dias perguntando a Deus, até que o arcanjo veio: olha, eu estou contigo, estamos juntos. Mas por que tu demorou, arcanjo? Calma. Quando você botou na sua cabeça perguntar a Deus o que era, Deus mandou a resposta. Só que veio o príncipe da Pérsia, que atrapalhou aí, botou uma barreira, mas porque você continuou orando, continuou perguntando, eu consegui furar a barreira e chegar aqui para te trazer a sua resposta. Então, na igreja é o lugar que você vai encontrar parceiros espirituais aliançados para travar uma batalha onde você vai ter vitória, mas você vai ter que correr atrás dela. Não sei qual é a distância que Abrão percorreu, e talvez eu nem me aprofundei mais no estudo, se ele demorou mais de um dia ou 2 dias, ele encontrou à noite o inimigo. Mas quanto tempo ele demorou, porque o inimigo já estava longe. Mas ele percorreu, correu, e assim que devemos fazer, imediatamente correr atrás do nosso prejuízo, do que perdemos. A harmonia dentro de casa, o relacionamento,
tantos reis, tantos convívios, fala de relacionamentos. Se eles se entendessem, não haveria ninguém cobrando nada de ninguém. Ninguém cedia, eu não vou dar, vou dar parte, não sei o quê. E nós temos isso porque isso é natural da humanidade, ter esses conflitos. Alguns dizem que se Deus fosse Deus, não deixava essas coisas. Não, Deus deixa porque Ele nos deu livre-arbítrio. O pecado entrou. E vai ter coisa que Deus não vai se meter. A Bíblia diz que já basta a sua própria concupiscência. Isto é, os desejos da carne. Deus não se mete. Agora, Deus vai se meter quando você estiver aliançados, entrando em concordância, dizendo assim, Deus, eu não aceito perder a minha família. Mesmo que ela esteja errada, mesmo que ela esteja longe de ti, eu não aceito. Eu vou atrás, Senhor, me dá recursos, me dá ferramenta, me dá força, me dá coragem. E assim Abrão foi. Eu pergunto, Abrão tinha muita fé? Nesse momento ainda não tinha. Nesse momento ele não tinha a Bíblia para contar a história dos heróis, os milagres sobrenaturais. Os hebreus, ele era um hebreu, ainda não tinha passado pelo Mar Vermelho enxuto, ainda não teve 10 pragas. Não teve Lázaro ressuscitado, não teve endemoniado expulso, não teve cego enxergando. Nesse momento não teve essas histórias que hoje nós temos. Um lugar para adorar com os irmãos, instrumentos para cantar, não tinha. E até internet para ter uma live em casa ou no trabalho. Mas ele botou na cabeça dele, eu não vou desistir de quem eu amo, a minha parentela. E foi. E diz a Bíblia que ele guerreou, batalhou, guerreou e tomou de volta o que era teu. Qual parente que você perdeu o relacionamento? Qual familiar que você perdeu o relacionamento? Que lhe foi tomado, não por culpa sua. Hoje Deus quer restituir. E Ele vai restituir em nome de Jesus. Mas você precisa se levantar, se posicionar. Por isso que eu fiquei indignado com os que não estão aqui. Porque quem tem hábito de entrar na casa de Deus, tem hábito de ver os milagres. De viver os milagres. Mas quem não tem hábito, irmão Anderson, só tem o hábito de ver o milagre na vida dos outros. Aí fica querendo o milagre que os outros têm. Mas não se posiciona para ter esse mesmo milagre. Porque Abrão poderia ter pago os amigos, vai lá, guerreia comigo. Eu não sou lutador, não sou guerreiro, mas vocês são. Eu pago vocês vão lá resgatar. E quantas vezes nós recebemos esse pedido, vocês recebem como intercedores? Ora pela minha família. Ora pelo meu marido, pela minha esposa, pelo meu filho, ora. Mas eles mesmos não se posicionam. E ficam indignados com Deus, irmã Samara. Porque, irmã Samara, não vê acontecer. 2, 3 dias faz a campanha e para, não continua como Daniel. Abigail pensou, perdeu, já era, já foi decretado. Davi não era rei, mas ele era o que protegia o território, valoroso guerreiro, corajoso. Foi insultado, vamos morrer. Ela podia até ter pensado nisso, mas eu vou fazer alguma coisa. Eu vou fazer alguma coisa. Vai que dá certo. Porque o não, todos nós já temos. Mas se eu tiver uma postura diferente, se eu tiver um posicionamento diferente, Deus pode mudar a minha história. Assim como mudou a história de Abrão, ele poderia estar chorando pela morte do sobrinho, mas não, agora estava se alegrando com Deus, porque ele estava trazendo de volta. Aí chegou na porta de Sodoma ali, passando e tal, veio o rei, oh, que maravilhoso, Deus te abençoou, olha só, pode tirar a recompensa que você quiser por isso aí. Não
Não quero não. Quem me deu a vitória foi o meu Deus. Ele é que me recompensa. Os bens podem ficar com você. Vai que daqui a pouco você diz que eu sou rico porque você me deu. A honra e a glória de Deus eu não dou para ninguém. Fique com tudo que você quiser, tudo que eu recuperei, que é teu, fique com você. Eu só quero que você pague os aliançados. E eles merecem, mas eu mesmo não quero nada, não, só quero a minha família. O propósito é emocional, é espiritual, a alma deles. Que se Ló fosse daquele jeito para lá, como que estaria? Estaria longe de Deus? Então, primeiro pense na salvação da alma da sua parentela, da sua família. Depois pense dele estar dentro da sua casa contigo. Porque quem está em dimensões espirituais, como eu falei aqui no início, vai ter relacionamento de paz conosco e com Deus, garantindo a sua salvação. E ali, naquele momento, diz a palavra que você continuar lendo em casa, você vai ver que apareceu um sacerdote com pão e vinho. Da onde apareceu aquele cara? Melquisedeque, irmão Cíntia. Da onde apareceu aquele sacerdote? Como é que ele sabia que Abraão estava voltando de uma batalha? E ali está registrada a primeira ceia que nós vemos na Bíblia. Também vemos registrado a primeira vez que se dá dízimos. Porque de tudo que Abraão teve, ele entregou 10% ao sacerdote. Mas ele compartilhou com o sacerdote a vitória que foi dada. Glorificou o Senhor, porque é Deus que vai fazer com que a nossa família esteja inteira ao nosso lado. Não vamos desistir de ninguém, por mais que já tenha batido essa vontade. E eu creio que Deus hoje vai resgatar, vai restaurar a vontade de tê-los novamente junto conosco. Esse sentimento de desistência, Deus está tirando do nosso meio hoje. Vamos pagar um preço, sim, imediatamente, mas temos a certeza que vamos ser vitoriosos. Para adiantar, eu já digo para vocês perguntando: Ló se acertou com Deus? Viveu como um cristão espiritual? Não. Que ele continuou em Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra ia ser destruída, ele quase foi destruído. Perdeu a esposa, porque a esposa não largou o mundo, mas passou um perrengue. Mas Abraão não desistiu dele. Aconselhou, orientou. E é isso que nós, como servos do Senhor, como adoradores, vamos continuar a fazer. E a partir de agora vamos fazer mais ainda. E chegou o momento de nós fazermos como Abraão, agradecer a Deus, ceando, compartilhando. E agora que nós temos a Bíblia, nós sabemos que o pão que Melquisedeque ofereceu é o corpo de Cristo. O vinho que Melquisedeque ofereceu é o sangue de Cristo. E esse sangue, este corpo, é que nos proporciona a fé, a confiança, a coragem de que a nossa família vai ser resgatada. Porque Jesus está em nosso meio. Temos o pão, temos o vinho. Assim como Abraão tinha os aliançados, esse é o momento de você renovar a sua aliança, primeiro com Jesus, segundo, com a sua igreja. Porque é a sua igreja
que vai lutar as batalhas com você. Não é por você, é com você, porque Abrão foi na batalha. De vez em quando nós ouvimos alguns membros falar assim, se declaram membros da igreja, mas falam assim, não, porque eu fui num culto na igreja tal. Amém, glória a Deus. Nós vamos em cultos em igrejas. Que dia que tu foi? Domingo. Ué, mas domingo não é o culto da nossa igreja? Ah, mas eu fui visitar, mas então você está visitando mais outras igrejas do que vindo na sua própria igreja. Talvez você esteja até ofertando mais em outras igrejas do que na sua própria igreja. Então tem alguma coisa errada. E Deus não comunga com erro. Deus comunga com a integridade. Se eu sou de uma igreja, eu tenho que ser ali fiel a ela, aos pastores dessa igreja. Noutros horários, noutros tempos, noutras oportunidades, somos livres. A Igreja Mais Vida não prende ninguém a nada, nem obriga ninguém a fazer nada. Mas eu tenho que ser sincero, eu tenho que ser honesto, né? A Bíblia, Paulo falou, olha, finca a raiz num lugar só. Vive desse lugar, abençoa esse lugar. Soe a camisa por esse lugar. Não é só vestir a camisa, não. É suar a camisa por esse lugar. Porque quem combate, o bom combate. Recebe a coroa. Aqui está o pão. E você vai renovar sua aliança com Deus. Pai, nós te louvamos, Senhor Deus, por este elemento. Muito obrigada, Senhor. Porque queremos trazer à memória o que nos dá esperança. E lembrar desta ceia, Senhor Deus, nos traz esperança. Que somos novos em Cristo Jesus e que vivemos um novo contigo. E tendo dado graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, este é meu corpo que é partido por vós. Comei dele todos. Aleluia. Senhor, te louvamos também por aqueles teus filhos que estão pela live, que estão ceando agora em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O Melquisedeque também trouxe o vinho. Senhor, te louvamos por este elemento, Senhor Deus, o sangue da nova aliança, Senhor. Muito obrigado, que ao ingerirmos possamos verdadeiramente renovar a nossa aliança contigo, Paizinho amado, e também com o teu povo. Te louvamos e consagramos a ti, em nome de Jesus. Amém. A Bíblia diz que quando participamos da ceia, nós temos que meditar, refletir na nossa vida. Como você tem andado? Você tem sido um crente carnal ou um crente espiritual? Esse é o momento de você dar nome ao pecado. Deus, me perdoa por isso, me perdoa por isso, me perdoa por isso, me perdoa por isso. Para que quando eu comer o pão, beber o vinho, o suco de uva, não haja nenhuma acusação sobre mim pelo sangue do Cordeiro. Ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, teu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra
disse Jesus. Fique de pé para adorar o Senhor. Disse Jesus: este é o meu corpo, partido por vós. Eu não desisti de vocês, parafraseando. Então, não desista da sua família. Eu faço uma aliança com vocês. Então faça uma aliança com a sua família. Não desista. Se você vai entrar nos céus, ponha no seu coração de entrar no céu com todos eles, os mais próximos e os mais distantes, os parentes, porque Jesus disse: eu morri por vocês, comei dele todos. Jesus disse: este é o sangue da aliança. A aliança que Deus fez com Abrão foi temporária, mas a aliança que Jesus faz conosco, ela é eterna. Eu estou rodeado de aliançados e eu renovo a minha aliança com a irmã Joyce, que luta as batalhas comigo, que luta comigo, com meu querido adorador, que veio de longe, que não foi chuva que atrapalhou. Renova a minha aliança com meu filho, diácono, obreiro, ministro da casa do Senhor, Anderson, que há tantos anos está conosco, lutando. Se ausentou um pouquinho, mas por uma boa causa. Mas o bom filho, diz a Bíblia, volta. Renova a minha aliança com minha nora, que me suporta, que me orienta também, me aconselha. Glória a Deus. Eu renovo a aliança com você. Você é nossa, só falta só a carteirinha. E cadê minha esposa, que eu não renovo a aliança com minha esposa? Está renovado, né? Mas, glória a Deus. Irmã Cíntia, eu não renovei também. Está aqui guerreando conosco. Irmã Simone, vem cá, está longe, troca aqui. Está um bom tempo com a gente também, enfrentando batalhas. Obreiras e conselheiras, irmã Luísa Diaconisa também, aleluia. Glória a Deus. Disse Jesus: este é o meu sangue, sangue que dá vida, sangue que cura, sangue que dá ânimo, dá força para resgatar os perdidos, sangue que muda destinos. Bebei dele tudo. Deus, derrama sobre os teus filhos a coragem, a ousadia, para não desistir da família. Lhe peço também, Senhor, envia o teu Santo Espírito para consolar os corações, as afrontas, os insultos, os desentendimentos, mágoas, falta de perdão, que seja arrancada agora em nome de Jesus Cristo. Que brote em nossos corações, no coração do teu povo, Senhor, o amor perdido pela parentela, o amor desistido por aqueles que estão longe, até dentro de casa, mas estão afastados no coração. Restaura agora, Senhor, invade com teu poder, com tua graça, que o teu nome seja exaltado. Assim os abençoo na unção apostólica, em nome de Jesus, em nome de Jesus.